Antes de começar aqui mais uma parte prática, né, onde eu vou trazer pessoas aqui ao vivo na live para a gente fazer, alunos, né, que estão aqui assistindo, para a gente fazer a técnica. Eu vou contar só rapidamente como foi que eu conheci a técnica da EFT e por que eu resolvi começar a ensinar essa ferramenta de cura para as pessoas. Originalmente, eu não comecei minha carreira como terapeuta, eu comecei como engenheiro. Eu me formei em engenharia, abri uma empresa de engenharia, passei 7 anos trabalhando, né, por conta própria, e a minha vida era de muito insucesso financeiro. Eu tinha muitos altos e baixos, as dívidas começaram a se acumular e a crescer, a empresa começou a ficar cada vez pior, e de tanto passar por esse estresse ao longo desses 7 anos, eu comecei a desenvolver um quadro crônico de ansiedade, dificuldade para dormir à noite, né? Eu ficava sempre com medo dos credores batendo na minha porta, das pressões que eu sofria, que eu sentia naquela época para pagar a folha de pagamento, para pagar os fornecedores. Então isso passou a me tirar o equilíbrio, tirar minha paz interior. E isso acabou gerando também uma depressão. Então foi insônia, crise de ansiedade e depois depressão. E eu lembro que era bem difícil, por exemplo, voltar para o trabalho na segunda-feira. Então, o final de semana, para mim, o horário mais difícil, mais deprimente, era o final da tarde do domingo. É quando o sol começava a se pôr e começava a bater aquele final de tarde, eu já sentia aquela sensação ruim, porque eu sabia que na segunda-feira eu ia ter que voltar para o escritório para começar tudo de novo e eu não queria fazer aquilo. Isso foi piorando e chegou num ponto que eu comecei a buscar ajuda, comecei a ler sobre autoconhecimento, comecei a ler sobre desenvolvimento pessoal. Eu não tinha o menor interesse nessa área antes disso acontecer comigo, antes de passar por essas experiências de depressão, ansiedade, insônia. Na verdade, eu achava até que tudo que era ligado à autoajuda, autoconhecimento, eu tinha um preconceito contra isso. Eu achava que eram coisas superficiais. Eu pensava que eram esses livros nessa área, cursos nessa área, terapias nessa área holística. Eu achava que eram coisas para enganar as pessoas. Era isso que eu imaginava naquela época. Mas como eu não conseguia buscar uma resposta para resolver, para transformar a minha vida, porque em teoria eu era aquela pessoa que tinha tudo para dar certo. Uma pessoa que teve uma boa educação, né, que teve condição de se formar, de abrir uma empresa, de se formar em engenharia, em teoria, né, uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada, mas a minha vida ela não conseguia funcionar. E não era só na parte do financeiro, né? Outras áreas também não estavam a contento. Então, por conta dessa dificuldade emocional, isso me levou para esse campo do autoconhecimento. E, a princípio, eu fui para esse campo do autoconhecimento para me libertar. Eu não tinha também nenhuma intenção, nenhum interesse naquela época de ser terapeuta algum dia. Eu nem imaginava que isso ia acontecer. Mas aí o tempo foi passando, né? Eu fui conhecendo várias técnicas terapêuticas, fui fazendo alguns cursos. E quando eu percebi, eu estava sentindo ali um chamado, uma vocação para trabalhar nessa área. E eu não sei se isso acontece com você nesse momento, eu não sei se você está feliz na sua profissão agora, mas eu vejo que vários dos meus alunos passaram exatamente por esse processo que eu passei. Dores emocionais, não no trabalho necessariamente, né? Alguns foram dores de relacionamento, dores de perdas, dores emocionais intensas, começa a busca pelo autoconhecimento e aí se interessa por ajudar outras pessoas, para ajudar com essas ferramentas e poder transformar a vida de outras pessoas. Então foi exatamente esse o caminho, né? E foram várias técnicas e tipos de trabalhos que eu passei, né? Meditação, reiki, floral, né? Fui seguir aquela jornada que muitos buscadores do autoconhecimento acabam seguindo. Até que eu cheguei nessa ferramenta, na Emotional Freedom Techniques, né? Na EFT. O que eu percebi com essa técnica? Que ela era fácil de fazer, era uma técnica extremamente prática, uma técnica que não exige ferramentas
não exige maca, não exige que você tenha necessariamente um consultório para fazer, não precisa estar um lugar silencioso para você fazer, não precisa ter uma iniciação energética para você fazer a técnica. Então, qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode se auto-aplicar, qualquer pessoa pode ajudar o outro a também fazer o processo e se curar, e ao mesmo tempo ela é extremamente eficiente. Né? Ao mesmo tempo que ela tem toda essa simplicidade e essa facilidade de você aplicar, na minha visão, era a técnica que mais gerava resultado. Era a técnica que eu mais via com consistência ter o poder de eliminar as emoções, as crenças e o sofrimento das pessoas. E foi a partir daí que eu, né, dessa conexão com a técnica da EFT, que eu senti um chamado, uma vocação para não somente trabalhar com autoconhecimento. Né? Antes eu pensava em trabalhar nessa área, mas eu não sabia exatamente com o que. E aí, quando chegou essa ferramenta, eu tive a certeza que esse era o meu caminho